Você acha possível uma criança ser considerada uma assassina? Muitos psicólogos e psiquiatras têm questionado se isso é possível. Como ainda não têm a personalidade formada, as crianças costumam receber outro diagnóstico: transtorno de conduta, pois, nesse caso, elas apresentam comportamento manipulador, mentem muito, são impulsivas e extremamente egocêntricas. Além disso, também são cruéis. Elas podem queimar um cachorro ou estripar um gato, sufocar um irmão com um travesseiro sem sentir a menor culpa ou remorso. Mais tarde, na adolescência, podem praticar vários tipos de crime, de simples roubos a atos de violência sexual. Casos de crianças assassinas são raros e, por isso, quando nos deparamos com um no noticiário, se torna ainda mais absurdo. Mas acredite, isso não é apenas coisa de cinema, não. A maldade pura existe. E ela é muito pior do que você imagina. Conheça agora 6 casos aterrorizantes de crianças psicopatas. Número 1. Sada, o matador de bebês. É difícil aceitar que uma criança seja capaz de matar uma pessoa, mas quando ela comete vários crimes, é ainda pior. Esse foi o caso do indiano Amarjit Sada. E como se já não fosse muito ruim o menino ser um assassino, os pais, ao saberem que seu filho havia matado 2 pessoas, esconderam ele. O menino tinha apenas 8 anos quando foi preso na Índia em junho de 2007. Foi acusado de matar 3 bebês, 2 de sua própria família. A primeira de suas vítimas foi um primo que tinha 6 meses. Sua segunda vítima, também seu primo, com menos de 1 ano, levou uma surra que lhe custou a vida. Ambos os crimes foram encobertos por seus pais, até que ele voltou a cometer outro infanticídio, desta vez contra um vizinho de 6 meses. Número 2. Mary Bell, a estranguladora cruel. O caso da inglesa Mary Bell assombrou o mundo na década de 60 e foi considerada, nessa época, a homicida mais jovem da história. Quando a menina tinha 2 anos de idade, nunca chorava quando se machucava e adorava bater nos seus brinquedos. Aos 4 anos, precisou ser contida ao tentar enforcar uma coleguinha, dizendo às professoras que sabia que sua atitude poderia matar a menina. Aos 5 anos, presenciou a morte por atropelamento de um outro amiguinho e nem ficou chocada. Com 11 anos de idade, Mary assassinou 2 crianças de forma brutal, asfixiadas, e deixou em seus corpos sinais de tortura, como um M feito com uma tesoura na barriga de uma de suas vítimas. Ela ainda disse para a mãe de uma das vítimas que só queria ver o corpo do menino no caixão. Antes de ir a julgamento, a menina foi avaliada por psiquiatras que concluíram um gravíssimo transtorno de conduta. Ela nem ao menos deu um motivo para ter matado, se é que existe motivo para algo tão trágico assim. Número 3. Eric, o psicopata brutal. Eric Smith era um menino tímido, usava óculos de lentes grossas, possuía sardas, cabelos ruivos, longos e uma outra característica: ele tinha salientes orelhas alongadas. Suas características físicas foram consequências de um remédio que sua mãe tomou para a epilepsia durante a gravidez. Quando Derek Robbie, uma criança de 4 anos de idade, foi encontrada morta, ninguém suspeitava que poderia ser uma atitude de Eric. O corpo da vítima foi encontrado em uma floresta não muito longe da casa de Eric e do parque onde ele geralmente brincava. Foi encontrado todo ferido com sinais de exploração sexual, estrangulamento e a cabeça apedrejada. Quando Eric foi questionado sobre a morte do menino, não demonstrou nenhum arrependimento sobre o ocorrido, além de parecer gostar de toda aquela atenção ao ser interrogado. Ele foi acusado de assassinato em 2º grau e ainda cumpre sua sentença na prisão. A brutalidade do crime faz com que este seja considerado um dos casos mais arrepiantes já ocorridos. Número 4. Lionel, o espancador homicida. Certa noite, a babá Kathleen levou Tiffany, uma menina que ela cuidava de 6 anos, para sua casa.
ela deixou a criança com seu filho, Lionel, de 14 anos, para assistir televisão e foi para o andar de cima. Por volta das 10 da noite, a babá gritou com os dois para ficarem quietos, mas não foi verificar por que estavam fazendo tanto barulho, pois pensava que eles estavam apenas brincando. Quase uma hora depois, Lionel chamou por sua mãe e disse que a menina não estava respirando. Ele explicou que ela havia batido a cabeça na quina da mesa. A polícia foi chamada e um médico legista informou que a causa da morte foi devido a uma pisada forte na barriga da menina, e isso dilacerou o seu fígado. Além disso, os especialistas atestaram que a menina sofreu um traumatismo craniano, fraturas nas costelas e inchaço no cérebro causado por um espancamento que durou mais ou menos 5 minutos. E também foram constatados 35 outras lesões. O menino foi condenado à prisão em regime fechado e 3 anos depois ele recebeu 10 anos em liberdade condicional. Número 5. Jordan, o assassino ciumento. O ciúme parece ter sido a causa do crime cometido por um menino de 11 anos chamado Jordan Brown em 2009. Segundo a polícia, antes de deixar a fazenda onde morava com seu pai e a madrasta, na Pensilvânia, Jordan matou sua madrasta, que estava grávida, com um tiro na parte de trás da cabeça, enquanto ela estava deitada na cama. Ele colocou a arma, uma espingarda calibre 20, de volta em seu quarto e saiu para pegar o ônibus. O bebê faleceu poucos minutos depois por falta de oxigênio, segundo os peritos. O caso teve repercussão mundial, pois, como Jordan seria julgado como adulto com apenas 11 anos de idade, poderia ser a pessoa mais nova da história dos Estados Unidos da América a ser condenada à prisão perpétua. Número 6. Joshua, o psicopata discreto. Foi a própria mãe de Joshua, um menino de 14 anos, que descobriu o crime do filho e o denunciou à polícia. Sua mãe foi limpar o seu quarto numa manhã após o filho ter ido para a escola. Foi quando ela percebeu uma mancha molhada debaixo da cama de seu filho e pensou que era um vazamento de cano. Ela colocou a mão debaixo da cama e sentiu algo frio. Conforme os relatos policiais, o que estava escondido no colchão do adolescente era o corpo de Mary Clifton, uma vizinha de apenas 8 anos de idade, que estava desaparecida há mais de 7 dias. Como ele era menor de 16 anos, não foi classificado para a pena de morte. Ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de libertação. A explicação por assassinato foi que, acidentalmente, atingiu a menina na cabeça com um taco de beisebol e, como ela caiu, ele a arrastou para o seu quarto, onde a esfaqueou. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe o seu like, se inscreva no canal e seu amigo Boco volta na próxima com mais para você. Até lá!